Existe algum pecado tão grave que Deus não perdoa de acordo com as Escrituras? Sim, há um pecado sim, mas por que ele é tão distinto? E quanto a crimes como assassinato ou adultério, não são eles considerados os piores pecados? Bem, na verdade não. Embora os humanos tenham o hábito de categorizar pecados como grandes ou pequenos, Deus não enxerga dessa maneira. Todos os pecados levam à separação de Deus, não importa quão insignificantes possam parecer. Assim, aquele que rouba dinheiro de um amigo enfrenta o mesmo julgamento que quem rouba de um banco. Seja olhando com desejo para alguém ou cometendo adultério, ambos enfrentam o mesmo julgamento. A diferença principal é que todos esses pecados podem ser perdoados se a pessoa se arrepender sinceramente e entregar sua vida a Jesus Cristo. Contudo, entre esses, destaca-se a blasfêmia contra o Espírito Santo. Para compreender sua gravidade, é necessário examinar o contexto e o significado por trás das palavras de Jesus registradas em Mateus 12 e Marcos 3. Jesus acabara de realizar um milagre curando um homem cego e mudo. Enquanto as multidões ficavam maravilhadas, os fariseus acusaram Jesus de usar o poder de Satanás para realizar milagres. Mesmo diante de evidências claras de que Jesus possuía poder divino, eles atribuíram a obra de Deus ao diabo. No versículo 31, Jesus fez uma advertência séria. Qualquer um que falar contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na porvir. Mas por que a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado imperdoável? Para obter perdão, a pessoa deve primeiro se arrepender por meio de uma mudança de coração e mente em relação a Deus. Atribuir deliberadamente as obras do Espírito Santo a Satanás fecha permanentemente as portas da graça. Nesse ponto, mesmo revelações futuras não alterariam essa postura devido à dureza do coração desenvolvida pela impenitência. É por isso que esse pecado é considerado imperdoável. O papel do Espírito Santo é revelar a verdade e convencer as pessoas do pecado. Rejeitar o Espírito é recusar esses passos que nos conduzem à salvação. Sem salvação, o homem não pode ser redimido. Um blasfemador se isola permanentemente da convicção do Espírito, eliminando qualquer possibilidade de arrependimento e fé em Jesus. Deus não impõe a salvação a ninguém, e aquele que se afasta completamente de Cristo e seu Espírito elimina toda possibilidade de retorno por meio do arrependimento. Sem a convicção ativa do Espírito Santo, permanecemos perdidos nas trevas do pecado. Resistir repetidamente e entristecer o Espírito Santo através da incredulidade contínua e da rejeição de sua obra em nossas vidas é extremamente perigoso. Isso porque, sem a convicção do Espírito, não há possibilidade de voltar atrás e encontrar a luz do arrependimento. Os fariseus tinham o hábito de distorcer os milagres de Jesus para se adequar aos seus propósitos. Mesmo ao testemunharem seu poder de cura divina, recusavam-se teimosamente a se humilhar e reconhecer a verdade. É importante notar que muitas pessoas, incluindo cristãos, às vezes blasfemam contra o Espírito Santo, direta ou indiretamente, sem perceber. Vivemos em uma era crítica, onde todos são rotulados como falsos. Mesmo um verdadeiro servo de Deus pode ser rapidamente nomeado e envergonhado como falso por críticos. Embora haja lobos em pele de cordeiro, devemos ter cuidado ao rotular os outros. Deus nos deu o Espírito Santo para discernir entre o verdadeiro e o falso. Se algo não é compreendido, a primeira ação deve ser perguntar ao Espírito Santo. Rotular rapidamente alguém como falso por causa de incompreensões é perigoso. Muitas pessoas que pensam que irão para o inferno podem surpreender-nos no céu e vice-versa. A vida pessoal de cada pessoa é conhecida apenas por Deus.
Pedro, por exemplo, não era perfeito. Ele negou Jesus, violando uma ordem direta. Se julgássemos rigorosamente, poderíamos rotulá-lo como falso. No entanto, Jesus o chamou após a ressurreição. Nossos erros não nos condenam, assim como Deus é cheio de misericórdia. Isso não justifica o mau comportamento, mas destaca a compaixão divina. O fato de estarmos preocupados com a possibilidade de ter cometido o pecado imperdoável indica que nossos corações permanecem abertos ao Espírito Santo. A preocupação é um sinal de convicção, demonstrando que o Espírito Santo está trabalhando em nós. Isso não justifica a conduta inadequada dos ministros, mas nos lembra da diferença entre erro e falsidade. Se alguém comete um erro doutrinário, deve ser restaurado com espírito de mansidão, conforme a orientação de Paulo em Gálatas. Ter cuidado ao rotular os outros como falsos é crucial, pois Deus conhece o coração de cada pessoa. O Espírito Santo não o condenará se não oferecer esperança. Aqueles que blasfemam contra ele frequentemente revelam um ódio desafiador e obstinado pela verdade. Se você possui uma fé genuína em Jesus e confia que seu sangue cobre até os piores pecados, há esperança. Ao contrário dos fariseus, que não olharam para a cruz com misericórdia, você pode encontrar remorso, indicando que sua blasfêmia não é para a morte. No entanto, é crucial evitar entristecer o espírito por meio da incredulidade persistente. Sempre que ignoramos as convicções da consciência, deliberadamente cometemos pecados secretos ou recusamos nos render a Jesus, nossos corações se tornam mais duros. As Escrituras asseguram que se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça, inclusive pecados terríveis como a perseguição de Paulo aos cristãos. Cristãos, às vezes, resistem, entristecem e extinguem o Santo Espírito pela desobediência e incredulidade, mas Ele continua a trabalhar em nós, pois nossa angústia pelo pecado revela um coração sensível. Se o desejo do seu coração é obedecer a Cristo, pode ter certeza de que o Espírito Santo permanece ativo dentro de você, como evidenciado pela própria presença dessa fome espiritual. Mesmo quando tropeçamos, o Espírito Santo pacientemente nos convence e nos atrai de volta à justiça. Ele nunca abandona aqueles que pertencem a Cristo. No entanto, é crucial cooperar com sua obra redentora. Lembre-se de que o único pecado imperdoável é a rejeição persistente e desafiadora do chamado do Espírito Santo diante de evidências irrefutáveis. Nenhum verdadeiro cristão é culpado de tal blasfêmia intencional e flagrante contra nosso amoroso Criador. Agradeço por assistir. Se você gostou do vídeo, por favor, inscreva-se em nosso canal Sabedoria Bíblica. Deus o abençoe.